Nesta aula, vamos continuar falando sobre transformações de variáveis aleatórias e vamos falar sobre transformações de variáveis aleatórias unidimensionais contínuas. Capítulo 3, parte 10. Então, é um único tópico, transformações de variáveis aleatórias contínuas. Vamos considerar uma variável aleatória x absolutamente contínua e y igual a g de x1, uma função aleatória para a qual queremos determinar a distribuição. Então, g de x é a transformação para a qual queremos determinar a distribuição e y é a nova variável dada por essa transformação. X é uma variável agora absolutamente contínua, diferentemente do caso anterior, que nós tínhamos o caso de variáveis aleatórias discretas. A função g ela pode ser uma função qualquer ou pode ter algum tipo de restrição, como pode ser monotônica e diferenciável, no suporte da variável aleatória x, s de x. Quando temos essas restrições, tipo ser função monotônica, então nós temos algumas vantagens para lidar com as transformações. Havíamos mencionado na aula passada também que existem praticamente dois métodos, o método da função de distribuição e o método jacobiano da transformação. E trataremos inicialmente o método da função de distribuição. Neste método, nós devemos encontrar o evento equivalente à variável aleatória y ser menor ou igual a um determinado valor y'zinho. Então, esse evento, y'zão menor ou igual a y'zinho, como y'zão é dado pela transformação da variável aleatória x, g de x, pela função g, g de x menor ou igual a y, substituindo y pela sua transformação. E devemos aplicar a função inversa dessa função, então x pertencente a g-1 para todos os valores de y entre menos infinito e y'zinho, intervalo fechado aqui porque queremos g de x menor ou igual a y. E como nós temos muitos valores aqui de y, né, que vai de menos infinito a y'zinho, mesmo que ela seja monotônica, nós queremos todos os valores de x pertencentes a esse intervalo aqui. De exemplo, ilustrar a determinação das equivalências dos eventos. Então, vamos considerar uma função de densidade, probabilidade uniforme no intervalo de 0 a π. Então, a nossa função de densidade, a função de densidade, probabilidade de uma uniforme em 0π, 1 sobre π. A nossa função de densidade para x pertencente a esse intervalo. E y é dado pelo seno de x, x então é um ângulo aleatório dado em radianos, de 0 a π. A função inversa é x, função inversa, é o arco seno, né, de y. Então, x é o arco seno de y, ou seno menos 1, a função inversa do seno, avaliada em y, que é o arco seno. Para y, então, pertencente a 0,1. Para cada evento, y menor ou igual a y'zinho, nós temos dois eventos disjuntos em x, conforme ilustra a figura 1. Por que o y, só voltando um pouquinho aqui, por que o y estaria entre 0 e 1? Porque o seno de valores entre 0 e π, seno de 0 a 0, o seno de π, e o seno de π sobre 2 é igual a 1, né? Seno de π é 0 também. Então, o seno ele vai de 0 a 1, valor mínimo 0, valor máximo 1, usando a transformação do seno de x. Então, estamos essa é a transformação, estamos considerando essa figura. Então, aqui está a nossa função g de x, que é o seno de x, e aqui está o x. Então, o x varia de 0 a π, então os valores de x são ângulos em radianos, e o valor do seno, quando o x vale π sobre 2, nós temos o valor 1 para o seno. Quando vale 0, e quando o ângulo x vale π, vale 0 também o valor da função. Então, dá essa curva aqui. Por exemplo, se considerarmos um valor específico de y'zinho. No exemplo aqui, eu fixei ele em raiz de 2 sobre 2. Vamos obter a função inversa. Então, a função inversa, ela nos retorna dois valores, o π sobre 4 e o π menos π sobre 4, que é o 3π sobre 4. Porque o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 3π sobre 4 é
também raiz de 2 sobre 2. Então, nós temos dois valores correspondentes à função inversa. Então, a função inversa nos retorna um conjunto de dois valores no suporte da variável aleatória x, que é de 0 a π. Temos esses dois valores aqui. Então, para y menor ou igual a, nesse exemplo aqui, a yzinho, no exemplo, raiz de 2 sobre 2, valores aqui menores do que isso, nós temos valores correspondentes na função inversa a x menor igual a π sobre 4, ou, se a gente pegar valores menores aqui, ou x maior que 3π sobre 4, ou π menos π sobre 4. Se a solução da função inversa for fixada no primeiro quadrante, então de 0 a π sobre 2, ou seja, o valor entre 0 e π sobre 2, o x pertencente a g menos 1 de menos infinito a y corresponde a x menor ou igual a seno menos 1 de y, valores aqui. Ou, nós vamos considerar que a função só retorna valores nessa, quando nós pegarmos o valor da inversa, nessa faixa. Mas esse evento y menor ou igual a yzinho, que corresponde a x pertencer a esse intervalo de menos infinito a y, no caso aqui de 0 a y, corresponde a valores menores do que o valor da função inversa no primeiro quadrante, ou a valores de x maiores no segundo quadrante. Ou seja, x maior ou igual a π menos o resultado da função inversa com solução em 0 a π sobre 2. Que no exemplo é π menos π sobre 4. Logo, o efão de y, que é a probabilidade do y ser menor ou igual a yzinho, é a probabilidade do x ser menor que a inversa avaliada só no primeiro quadrante, ou a probabilidade do x ser maior que π menos o valor da inversa avaliado também no primeiro quadrante, que dá valores superiores a 3π sobre 4, se fosse esse exemplo particular aqui, ou menores que π sobre 4 na primeira parte. Então, x menor ou igual a essa inversa no primeiro quadrante, e aqui a probabilidade de x ser maior ou igual a isso é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor do que isso aqui, né? Que é uma propriedade a probabilidade do evento é igual a 1 menos a probabilidade do evento complementar. Ora, isso aqui, esse 1 passamos para cá, temos essa soma aqui. Como x é uniforme em 0 a π, então qual que é o efão do x? É x sobre π. O valor disso aqui é o efão desse valor. Então, nós vamos substituir o x por seno, o arcosseno de y. Então, arcosseno de y dividido por π. E nessa outra parte aqui nós temos o arcosseno, porque como a variável x é absolutamente contínua, ou menor, simplesmente menor ou igual, ou menor é a mesma coisa. Então, isso aqui também corresponde ao efão desse ponto aqui. Então, vamos substituir o x por π arcosseno de y, dividido por π. Π arcosseno de y. Simplificando essa expressão, nós temos 2 sobre π arcosseno de y. Para os arcosseno de y no primeiro quadrante, entre 0 e π sobre 2, que foi a restrição que nós fizemos. Se derivarmos essa função, distribuição em relação a y, a gente vai derivar a função arcosseno. Tem umas diretivas aí, vocês podem ver como que é a derivada da função arcosseno. Então, isso aqui nos dá 2 sobre π raiz de 1 menos y ao quadrado para y entre 0 e 1. Que é o suporte da nova variável y. Y varia de 0 a 1 aqui. O gráfico dessa função de densidade é dado por isso aqui. E aqui nós temos o efão do raiz de 2 sobre 2 também. Aqui está o efão, o gráfico do efão, que o efão é dado por essa expressão. E a densidade está aqui, dado por essa expressão, o gráfico dela. Então, esse é um exemplinho que nós fizemos para mostrar o método da função de distribuição. Então, podemos formalizar esse método de acordo com o seguinte teorema, teorema 1.1.
Método da função de distribuição. Consideramos uma variável aleatória contínua x, com função de distribuição de probabilidade f1 de x, conhecida, e função g, que é a transformação que nós queremos, que nos leva a valores dos reais, que são os valores de x, nos reais. Então, y, a variável aleatória y, igual a g de x, é também uma variável aleatória com distribuição de probabilidade dado por f1 de y, a probabilidade do y é menor ou igual a y'. Ora, isso é dado pela integral de x, da densidade de x, avaliada nos intervalos determinados pela função inversa g-1, avaliada para todos os valores de x no intervalo de menos infinito a y contido no intervalo. Então, g-1 de y' é a função inversa de g. Então, para provarmos isso, usando o método da função de distribuição, então, f1 de y, por definição, é a probabilidade de y ser menor ou igual a y'. Mas o y' é a transformação dada por g de x menor ou igual a y'. Aplicando a função inversa aos valores de y, que vão de menos infinito a esse ponto y', nós temos x pertencente a esse conjunto de valores de x dado pela função inversa avaliado para todos os valores de y entre menos infinito a y'. Ora, para calcularmos uma probabilidade sobre uma região dos reais, né? Alguns intervalos, uniões de intervalos, interseções de intervalos, nós integramos a função de densidade nessa região determinada pelos pontos de g-1, avaliada nesse intervalo de menos infinito a y. E está provado o teorema. A dificuldade para utilizarmos o resultado do teorema 1.1 é a necessidade de determinar essas regiões disjuntas aí dos reais estabelecidos pelo evento, dado pela inversa da função que é a transformação geradora da variável aleatória y. Então, a função inversa dela, g-1, avaliada de menos infinito a y, que são os valores de y menor ou igual a y', que é a região que nós pretendemos calcular a função de distribuição, y menor que y'. Nem sempre uma transformação de g de x é contínua, mesmo que x seja uma variável aleatória absolutamente contínua. Então, nem sempre essa variável aleatória nova vai ser contínua. Mesmo que x, que é o nosso caso agora, estamos estudando transformações de variáveis aleatórias contínuas, que x seja absolutamente contínuo. A variável resultante pode ser, portanto, discreta. Vamos ilustrar esse caso aí num exemplo. Transformação de exponencial em Bernoulli. Então, se nós considerarmos uma variável exponencial, x tem distribuição exponencial com parâmetro lambda maior que zero, então x assume valores dos reais não negativos, então x maior que zero, nosso suporte. A nossa função de densidade de x é lambda elevado a menos lambda x nessa parametrização, e zero para valores negativos ou nulos da variável aleatória. Y, a nossa transformação, g de x, ela vai ser a seguinte: a transformação g de x é zero se o x for menor ou igual a 1 sobre lambda. 1 sobre lambda, para relembrarmos aqui, é a média da exponencial. Então, se x for menor ou igual à média da exponencial, o y vai valer zero. E se o x for um valor maior que 1 sobre lambda, maior que a média, então a nossa variável aleatória y vai assumir o valor 1, caso contrário. Então, a nossa variável aleatória, ela só pode assumir dois valores, 0 e 1, portanto, ela vai ser discreta. Como o evento y igual a zero ocorre quando x é menor ou igual a 1 sobre lambda, então a probabilidade de y ser menor igual a um determinado valorzinho, y', ou seja, zero, ele é equivalente à probabilidade de x ser menor que 1 sobre lambda. E o f1 de uma exponencial é 1 menos e elevado a menos lambda x. Então, esse evento aqui, ele é a probabilidade do x ser menor ou igual a 1 sobre lambda. É o f1, portanto, de 1 sobre lambda. Ora, substituindo no f1 1 menos e elevado a menos lambda x, com x valendo 1 sobre lambda,
Então, lambda vezes 1 sobre lambda dá 1. Então, dá menos 1. 1 menos e elevado a menos 1. Então, a probabilidade de y igual a 0 é esse número aqui. 1 menos e elevado a menos 1, que eu preferi não calcular um número real correspondente. Utilizando o complemento dessa probabilidade, o evento complementar, temos que a probabilidade do y é igual a 1. Então, a probabilidade do x ser maior que 1 sobre lambda é igual à probabilidade do y igual a 1. Ora, a soma de todas as probabilidades dá 100%, então 1 menos a probabilidade do y igual a 0, 1 menos isso dá e elevado a menos 1. E elevado a menos 1. Então, a probabilidade do y assumir o valor 1 é e elevado a menos 1. Logo, y é uma variável discreta, pois assume valores apenas no conjunto suporte finito de valores dados por 0 e 1. E podemos dizer que y é uma Bernoulli com θ igual, que é a probabilidade de sucesso, a probabilidade da variável aleatória assumir o valor 1, e elevado a menos 1. Assim, a função de probabilidade de y é θ elevado a y, 1 menos θ elevado a 1 menos y, para y pertencente ao conjunto 0, 1 dos inteiros. E 0, caso contrário, caso y assuma outro valor, com θ sendo e elevado a menos 1. É o nosso parâmetro θ, que é a probabilidade de sucesso do evento. Vamos ilustrar agora para o caso em que temos mais de uma região para a variável aleatória x, tal que y seja menor ou igual a y'. Então, uma das dificuldades de calcular o efão do y ser menor ou igual a y' é achar as regiões correspondentes no suporte da variável aleatória x. As regiões da reta real correspondente no suporte da variável aleatória x. A transformação que nós vamos usar é a transformação de x ao quadrado. Y, então, é x ao quadrado. E vamos transformar uma variável normal padrão. Então, se x é normal padrão, ou seja, com média 0 e variância 1, com função densidade de probabilidade dada por φ de x, avaliado em x, 1 sobre raiz de 2π elevado a x ao quadrado a menos e elevado a menos x ao quadrado sobre 2 para x pertencente à reta dos reais, de menos infinito a mais infinito. E vamos considerar a transformação y, g de x, igual a x ao quadrado, é a nova variável aleatória. E nós queremos obter a função de densidade de probabilidade dessa nova variável aleatória, que é a variável aleatória normal padrão ao quadrado. O evento y menor ou igual a y' para y fixado pertence ao conjunto suporte do y, o y' pertencente ao suporte do y', que são todos os reais não negativos, contidos na reta dos reais. Por quê? X é qualquer número real. Qualquer número real ao quadrado só poderá ser um número zero ou positivo, real. Portanto, o nosso suporte do y é dado por isso. Esse evento aqui possui equivalência em relação aos eventos pertencentes ao suporte de x, também, que é toda a reta dos reais, dada por... Então, essa é a equivalência. Esse evento equivale a isso aqui. Vejamos como isso ocorre. Temos a nossa transformação g de x, que é x ao quadrado, e os valores de x pertencentes a todas as retas reais aqui na abscissa. Então, se nós queremos um valor de y, fixado um valor de y qualquer, de 0 a infinito, porque o y é o x ao quadrado e qualquer valor real ao quadrado é um número não negativo. Nós queremos valores de y menores ou iguais a esse valor y' aqui fixado. Então, a variável aleatória, que é g de x, menores ou iguais a esse valor y' aqui. Ora, se nós temos exatamente y', quem que vai ser o nosso x aqui se nós aplicarmos a função inversa? Ora, do lado positivo dos reais vai ser raiz do y, desse valor y, que é um número não negativo. E do lado negativo nós temos um outro ponto, que é raiz de menos y. E os valores menores aqui, ó, veja na parábola aqui, se eu pego um valor, ele vai cair nessa região. Então, nós queremos valores que vão daqui até o mais raiz de y aqui. Não deu para marcar certinho, mas de menos raiz de y até mais raiz de y. Ou seja, esse evento aqui corresponde a esse evento aqui. Mas qual que é a probabilidade desse evento? É o efão do y'.
Então, usando o método da função de distribuição, a função de distribuição do y avaliada num ponto yzinho das retas dos reais não negativos, ó, y nesse eixo aqui, para outros valores é zero, abaixo de zero aqui, valores negativos. Probabilidade de y menor ou igual a yzinho e a probabilidade de x ao quadrado ser menor ou igual a yzinho. A nossa transformação, que é o y, que é x ao quadrado, g de x igual a x ao quadrado, menor que yzinho. Extraindo a raiz quadrada, né? Sinal negativo e positivo, para ser menor que yzinho, nós vimos que corresponde, estudando o sinal aqui, entre esses dois valores aqui, de menos raiz de y a mais raiz de y. E, portanto, se a gente usar aquela tabelinha que nós apresentamos para a função de distribuição em outra aula, quando estudamos função de distribuição, essa probabilidade aqui, pelo fato da variável aleatória x ser absolutamente contínua, é a função de distribuição da normal padrão avaliada nesse ponto, menos a função de distribuição avaliada nesse outro ponto. O limite é negativo aqui, mas esse limite numa distribuição contínua, absolutamente contínua, é o próprio valor da função de distribuição avaliada no menos raiz de y. Então não precisa pôr aquele menuzinho aqui não, limite à esquerda. Não precisamos. Então o efão da normal menos o efão da normal avaliada no menos raiz de y, o efão da normal avaliado no mais raiz de y. Então, nós temos o efão de y, nós precisaremos avaliar o efão de x nesses valores aqui. E o efão de x é o efão da normal padrão. Se a densidade é φ, nós representamos o efão por φ. Né? Nós falamos, ó, φ é a função de densidade da normal padrão. É um símbolo especial para representar esse φ. O φ, então, é φ, efão. φ. Para representar a função de distribuição. Então, para y não negativo, né, sendo φ de x a função de distribuição de probabilidade da normal padrão. Ou seja, a integral daquele φzinho de menos infinito até o ponto. Se a gente quiser avaliar o φ de x no ponto x. Bom, nós, para obtermos a densidade da variável aleatória y, nós derivamos a função de distribuição. Derivamos o φ em relação a isso, aí temos que usar a regra da cadeia. Derivamos aqui φ em relação a y, é o φ nesse ponto. E derivamos raiz de y em relação a y. Então, a raiz de y em relação a y dá 1 sobre meio, que multiplica 1 sobre raiz de y, ou seja, 1 sobre 2 raiz de y. E do lado de cá, temos um menos aqui, a hora que nós derivarmos isso aqui, vamos ter o φ desse valor, e vamos agora derivar em relação a menos raiz de y. Então, menos com menos aqui dá mais, e a derivada do raiz de y é meio 1 sobre 2 raiz de y, a mesma daqui. Veja, então, nós temos essa expressão aqui. O φ aqui de um valor simétrico, porque a origem é zero, então o valor raiz de y e menos raiz de y são valores simétricos em relação a zero. Então, φ nesse ponto e φ nesse ponto aqui dá o mesmo valor. Então, esse φ é igual a esse aqui. Então, vamos considerar o valor positivo. Então, nós temos 1 sobre raiz de y. Ao somarmos aqui, né? Então, porque nós vamos pôr 1 sobre 2 raiz de y em evidência, isso mais isso dá 2 vezes. O 2 cancela com 2, por isso que sumiu o 2 aqui. Uma vez isso aqui. Simetria da normal. 1 sobre raiz de y separamos aqui e vamos avaliar a densidade. Agora, no lugar do x, nós vamos colocar raiz de y. Então, a nossa densidade, ó, 1 sobre raiz de 2π elevado a menos raiz de y ao quadrado sobre 2. Então, menos raiz de y ao quadrado sobre 2, 1 sobre raiz de 2π. Está aqui. Rearranjando essa expressão, chegamos nessa expressão aqui. E essa expressão aqui, depois de fazer algumas simplificações aqui, ela se trata de um caso particular da Q quadrado com grau de liberdade igual a 1. Então, se vocês compararem com a função de densidade de probabilidade da Q quadrado, verão que essa densidade aqui é uma distribuição da Q quadrado particular com grau de liberdade igual a 1. Ou seja, uma variável normal padrão tomada ao quadrado é uma Q quadrado com um grau de liberdade, que é um resultado bastante conhecido para os estatísticos.
Variáveis aleatórias normais padrão ao quadrado possuem distribuição quadrado com 1 grau de liberdade. Também são variáveis gama, porque o quadrado é um caso particular da gama, de 2 parâmetros, com alfa igual a meio e beta igual a meio. No próximo exemplo, ilustraremos o caso que possui um evento, que esse evento aqui possui um evento equivalente relacionado à variável x, que é 1 para 1. Então, nós não temos, por exemplo, igual no caso anterior, duas regiões, né? Valores entre 0 e mais raiz de y e de 0 menos raiz de y. Essas duas partes. Então, nós vamos ter x uniforme, 0, 1. Então, x, a densidade é 1 e a função de distribuição é x. Está aqui. F1 de x, avaliado de x é x. Para x pertencente a 0, 1. E 0 para x menor que 0. E 1 para x maior que 1. Que eu não coloco aqui, eu só coloco no suporte. Vamos considerar a mesma transformação. Y igual a g de x, x ao quadrado. Mas eu falei que era 1 para 1, mas x quadrado não é uma função 1 para 1. Mas veja o suporte da nossa variável aleatória x. Ela só está definida em 0 e 1. Então, só vamos ter metade da parábola. Então, dado y aqui, nós só vamos considerar a raiz quadrada positiva. Isso vale para todas as variáveis aleatórias que têm suporte nos positivos. Se nós fizermos transformação x ao quadrado, a transformação vai ser 1 para 1. Mesmo que essa curva não seja uma transformação para 1 quando temos negativo. Veja, no caso da normal, nós temos valores de x que vai de menos infinito a mais infinito, não só de 0 a infinito. Então, essa função, ela não é 1 para 1. Um valor de y aqui vão corresponder a dois valores aqui. Mas nesse caso aqui, como o suporte da variável está entre 0 e 1, então nesse suporte aqui ele é 1 para 1. Qualquer valor aqui eu vou ter um único valor correspondente, que é a raiz desse valor do y entre 0 e 1. Um valor entre 0 e 1 ao quadrado vai dar um valor entre 0 e 1. Então, o suporte da variável aleatória y está entre 0 e 1, e o suporte da x também está entre 0 e 1, e a transformação é 1 para 1. A nossa transformação x ao quadrado. Então, a probabilidade do y ser menor ou igual a y corresponde à probabilidade do x ser menor ou igual a raiz de y, que é a função inversa aplicada no valor y. Então, o f1 de y, a probabilidade de y ser menor ou igual a y, a probabilidade de x ao quadrado ser menor ou igual a y. Ou seja, a probabilidade de x ser menor ou igual a raiz de y. Mas o x só é definido até 0, então eu coloquei aqui maior ou igual a 0. Como é uma uniforme, o f1 é x, então o f1 de qualquer número entre 0 e 1, que o raiz de y vai estar entre 0 e 1, é o valor x substituído por isso. Ou o f1 disso menos o f1 de 0, né? Das tabelinhas lá, das relações, quando temos um x no intervalo. f1 disso é raiz de y, e f1 de 0 é 0. Então, é raiz de y, como queira, para y entre 0 e 1. Então, aqui está a nossa densidade, a função de distribuição, desculpe, da variável aleatória y, que é uniforme ao quadrado. Se nós derivarmos isso, essa derivada dá 1 sobre 2 raiz de y, para y entre 0 e 1. E se a gente consultar uma distribuição beta, com parâmetros alfa e beta, a gente vai ver que uma beta com alfa igual a meio e beta igual a 1 nos dá essa densidade também. Então, essa densidade aqui, que é uma uniforme ao quadrado, é uma beta com parâmetros alfa igual a meio e beta igual a 1. O exemplo 1.3, que é esse último, ilustra uma situação em que y de x é uma função monotônica crescente. A nossa função é monotônica crescente, considerando o conjunto suporte S de x, ou da distribuição de x. Porque o x está entre 0 e 1. Se o x pudesse assumir valores negativos, isso não seria verdade. Ela não seria considerada uma função monotônica em relação ao suporte da variável aleatória. Podemos observar que x ao quadrado é uma função variável aleatória injetiva em 0, 1. Em 0, 1, então, ela é injetiva, ela é 1 para 1. Portanto, a função inversa, x é raiz de y, positivo. Representa um número aleatório real positivo em 0 e 1. Podemos, como a gente já discutiu no exemplo, podemos enunciar um teorema importante de obtenção da função de densidade para funções injetivas 1 para 1. Então, aqui temos o teorema do método jacobiano da transformação, que é o nosso segundo método.
e é baseado nessa ideia aí quando a função é injetiva, ela é 1 para 1. Então vamos considerar uma variável aleatória x absolutamente contínua com função de densidade de probabilidade fx conhecida, então se ela é absolutamente contínua ela tem densidade. E uma função injetiva g que mapeia os reais nos reais, monótona crescente ou decrescente, não importa. Então, y igual a g de x basta ser monótona. Y igual a g de x é uma variável aleatória com função de densidade de probabilidade dada por... Então, a nossa densidade do y é direto agora, não precisamos passar pela função de distribuição, é a densidade do x avaliado na função inversa avaliada em y, e a derivada da função inversa de y em relação a y. Em que g menos 1 é a função inversa de g. Então, nós temos uma transformação, vamos pegar a transformação inversa, que é 1 para 1. Ela é uma função monótona. Pode ser crescente ou decrescente. Ela é uma função injetiva. Não importa se ela é uma ou outra. E vamos provar, então, esse método. Vamos considerar o primeiro caso de função monótona crescente. Então, g de x é uma função crescente, como a do exemplo lá, x ao quadrado, em 0 e 1. Então, o efão de y é a probabilidade do y ser menor ou igual a y. Então, veja que nós vamos usar o método da função de distribuição. Por isso que eu falei no início que, na verdade, o método da função de distribuição e o método jacobiano de transformação são essencialmente a mesma coisa. Só que aqui a gente obtém diretamente a densidade, não passamos pela função de distribuição. Mas a gente, na demonstração, a gente usa a função de distribuição para chegar na densidade, naquela expressão de densidade que apresentamos no teorema. Então, temos a função g de x menor ou igual a y, portanto, x é menor ou igual a g menos 1 de y, porque a função é injetiva. Então, vou pegar esse gráfico aqui, menor ou igual a y. Todos os valores aqui de y menor ou igual a y vão ser menores ou iguais a raiz de y, que é a função inversa, que é o g menos 1 avaliado em y. Então, esses valores, ó, y menor ou iguais a isso aqui, corresponde a valores de x menores ou iguais ao valor da função inversa, nesse trecho aqui do meu gráfico, porque ela é a função monótona crescente. Então, daí sai essa relação direta aqui. Mas quem é a probabilidade de x ser menor ou igual a um valor? É o efão desse valor. Então, é o efão avaliado em g menos 1 de y. Agora, vamos derivar efão de y em relação a y. Fazemos a regra da cadeia, derivamos em relação a essa função, depois dessa função em relação a y. Então, a derivada do efão de y é a derivada do efão de x em relação a g menos 1 de y, em relação a y. Usando a regra da cadeia, a derivada do efão dá o efinho avaliado na função e a derivada da função que é a função inversa em relação a y. Então, simples como isso aqui. Veja, como a função é crescente, essa derivada aqui da função inversa, ela é um valor positivo. Então, pegar o módulo aqui e considerar esse valor do jeito que está aqui é a mesma coisa se a função de transformação, a g, for uma função monótona crescente. Então, esse valor aqui, ó, em módulo, o valor absoluto da derivada de g menos 1 de y em relação a y do teorema, é exatamente a mesma coisa. Então, se eu quiser colocar um módulo aqui, dá a mesma coisa, porque esse valor, por definição, estamos derivando uma função monótona crescente, então esse valor é positivo. Então, a sua derivada é positiva para todo x avaliado em g menos 1 de y, para todo y. No segundo caso, temos que g de x é monotônica decrescente. Então, a nossa função agora é decrescente. Então, tem uma particularidade aqui. O efão de y é a probabilidade do y ser menor ou igual a y do mesmo jeito. Começamos pelo método da função de distribuição. A probabilidade do y é o g de x. A probabilidade da função g de x ser menor ou igual a esse valorzinho y. Ora, se a função é decrescente, a g de x, esse evento aqui, a hora que nós aplicarmos a função inversa, isso aqui vai corresponder ao x maior ou igual a g menos 1 de y. Eu devia ter feito um gráfico, não fiz. Esqueci de fazer um gráfico.
Então, dá exatamente o oposto. Valores de y menores que y' vão corresponder a x maior que o valor inverso, o valor da função inversa aplicada naquele y'. Então, naquele exemplo lá, se a minha função fosse decrescente, valores menores que y' aqui seriam correspondentes a valores maiores que raiz de y. Diferente da função quando ela é crescente. É isso que nós estamos falando lá. Então, maiores iguais, no caso aqui, a g menos 1 de y, pelo fato da g de x ser decrescente. Esse é o segredo aqui. Mas a probabilidade de um evento é 1 menos a probabilidade do evento complementar. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a isso aqui é igual a 1 menos a probabilidade de x ser menor do que isso aí, que é o evento complementar. 1 menos o P de A complementar. P de A, 1 menos P de A complementar. O complemento de x maior ou igual a g menos 1 de x é x menor que g menos 1 avaliado em y. Então, como a função, como x, a variável aleatória x, é uma variável absolutamente contínua, menor do que um valor, x, probabilidade de x ser menor que um valor, ou menor ou igual a esse valor, pelo fato dela ser absolutamente contínua, é o efão de x, o efão avaliado nesse ponto. Então, aqui, essa probabilidade aqui, exatamente, não importa que não tenha igual, pelo fato dela ser absolutamente contínua. É o efão de x avaliado em g menos 1 de y. E fazemos a mesma coisa, derivamos. Aí, na derivada de 1 é 0, e a derivada do efão, usando a regra de cadeia, da cadeia, é o efim, mas é o menos efão. Então, menos efim avaliado na função inversa. Vezes, porque é a regra da cadeia, a derivada da função inversa em relação a y, do argumento, da função, que é uma função de função, da função inversa, g menos 1 avaliada em y, em relação a y. Essa derivada agora, porque a função é monótona decrescente, esse valor é negativo. Então, se esse valor é negativo, o negativo que está aqui implicitamente, se eu tomar um valor absoluto, esse negativo com esse negativo daqui vão se cancelar. Então, se eu escrever com um módulo aqui, eu tenho que tirar esse menos, porque um valor negativo, aqui vai dar sempre negativo, vezes um valor negativo dá positivo. Então, dá o f vezes um valor positivo aqui. Então, dá o mesmo resultado lá da expressão, nos dois casos. Então, não importa se a função é monótona crescente ou monótona decrescente, que o resultado do teorema é o mesmo. Então, está provado o nosso teorema, como a gente queria mostrar. Essa derivada do g menos 1 de y em relação a y, da função inversa, mas g menos 1 de y é x igual a g menos 1 de y, que é a função inversa. Eu estou isolando o x, a derivada de x em relação a y é chamado de jacobiano da transformação. Então, isso é o jacobiano da transformação. Então, nós temos a função densidade avaliada na função inversa vezes o valor absoluto do jacobiano da transformação. Então, alguns autores colocam J aqui. J em valor absoluto do J. Vamos fazer um exemplinho para ilustrar. Transformação de uma variável normal em uma log normal. X é uma variável normal com média μ e variância sigma 2. Obter a distribuição de y dado por e elevado a x. A função inversa y de y igual a g de x é, ora, e elevado a x, isolando o x, é o logaritmo neperiano do y, log de y. Então, a g menos 1 avaliado em y é o x, vou isolar o x como função, né? Então transformei, tirei a variável aleatória e usei os valores das variáveis aleatórias. Então, x é o ln de y, ou g menos 1 de y é o ln de y. Lembrando que g menos 1 de y é um valor de x correspondente. Lembrando que a função é monótona, crescente ou decrescente, não importa. E a derivada dessa função, a derivada do ln de y em relação a y é 1 sobre y. Né? Um derivado trivial para y pertencente aos reais com y maior ou igual a zero. Por quê? Se x é normal, x assume qualquer valor normal. Qual que é o suporte da variável aleatória? E elevado a um número real. Negativo ou positivo ou nulo vai dar um número não negativo. Então, y é maior ou igual a zero.
é um real não negativo. Se nós utilizarmos o teorema 1.2, que é a expressão 2, vamos avaliar f de x na função inversa, a f de x, e a derivada da g menos 1 avaliado em y em relação a y, que nós já vimos que é 1 sobre y. Mas como y é um número não negativo, o valor absoluto dele é o próprio, é 1 sobre y mesmo. E agora precisamos avaliar a densidade da f de x em ln de y. Mas quem é x? X é uma normal. Como é que é a densidade de uma normal? Com média μ e variância sigma 2. 1 sobre raiz 2π sigma 2, 1 sobre raiz 2π sigma 2, elevado a menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2. X é a função inversa. A função inversa é o ln de y. Então, nosso x vai valer ln de y. Então, x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2 elevado a isso. Menos x menos μ ao quadrado sobre 2 sigma 2, mas o x valendo o valor da função inversa, que é ln de y. O jacobiano y passei para cá. Esse yzinho surgiu aqui, passei para cá. Como o valor absoluto de um número não negativo é o próprio, então não preciso, porque o y é maior ou igual a zero, não preciso pôr sinal de módulo aqui nele. Então, essa função densidade aqui, a gente reconhece como uma função da log normal com parâmetro de locação μ e escala sigma. Se nós tivermos uma variável aleatória normal, se nós pegarmos o e elevado ao valor da variável aleatória normal, nós temos uma nova variável aleatória que tem distribuição conhecida como log normal. Por quê? O que significa log normal? Né? Do inglês log normal em português. Log is normal. Quer dizer, o logaritmo é normal. Então, o logaritmo da variável aleatória y resulta em normal, que é a função inversa do logaritmo de y, é normal. E o e elevado a x, se x é normal, é uma log normal. Uma classe importante de funções de variáveis aleatórias são as funções dadas pelas transformações lineares. E esse corolário aqui é um caso particular, porque nós não falamos que a nossa função tinha que ter restrição no tipo que ela seria, se linear, não linear, pode ser qualquer transformação. Aquele teorema vale para qualquer caso. Então, o corolário 1, 2, 1 do teorema 1, 2 é transformações lineares. Então, consideramos uma variável aleatória absolutamente contínua x com função de densidade de probabilidade f de x conhecida. Por que ela é absolutamente contínua? Porque ela possui densidade. A função linear g, que mapeia os reais nos reais, tal que g de x é ax mais b, então a um número não nulo e b um número real qualquer, pode ser inclusive o zero. A e b reais, mas o a diferente de zero. Então, essa aqui é uma transformação linear, ax mais b. Então, a nova variável aleatória y, que é o g de x, o g dado por essa função, g de x, então, no lugar do x aqui vai estar um x, a x mais b me dá o g de x, que é a nova variável aleatória y. É uma variável aleatória com função de densidade de probabilidade dada por... Isso aqui é, em essência, o método jacobiano de transformação. O jacobiano da transformação é o derivado da g menos 1, e o jacobiano da transformação é o valor em módulo. Então, o módulo do jacobiano da transformação vezes o valor da densidade de x avaliado na g menos 1. Na g menos 1 de y. Quem que é a g menos 1 de y? Passa y igual a isso aqui. Passa o b negativo, y menos b. Passa o a dividindo, como eu acabei de explicar anteriormente. Y menos b sobre a. Então, para a diferente de zero. Então, esse método aqui ele é direto. É um caso particular do método do jacobiano de transformação. Temos que lembrar que devemos tomar o valor do A em módulo, que é o valor absoluto do jacobiano da transformação. Então, a prova, y igual a isso, a função inversa y menos b sobre a, invertendo, isolando x aqui, a g menos 1 de y, que é uma função de y. Se nós derivarmos isso, dá 1 sobre a, igual eu acabei de explicar. E o módulo dessa derivada da g menos 1 de y, que é y menos b sobre a, em relação a y,
o módulo dessa derivada é 1 sobre A, né? É o módulo disso. E aplicamos o teorema 1.2 e o resultado segue imediatamente, que é o resultado 3, está aqui. Então vamos considerar um exemplo que aplicaremos uma transformação linear para ilustrar o coloragem. Então nós temos Z normal 0, 1, então Z de menos infinito a mais infinito, então é o normal padrão, determinar a distribuição do Y, que é sigma vezes Z mais μ, que é a G de Z, com sigma um número real não positivo, e a média um real qualquer. Então sigma, nesse exemplo, restringimos ele para o caso positivo. Usando o corolário 1, 2, 1, expressão 3, nós temos que a nossa função g de z é isso, a nossa função inversa é g de y, z igual a g menos 1 de y, é y menos μ sobre sigma. E a derivada de g menos 1 de y em relação a y é 1 sobre sigma, que é aquele 1 sobre a. O módulo de 1 sobre sigma é o 1 sobre sigma porque, por definição, sigma é maior que zero, no nosso exemplo. No nosso exemplo aqui, o sigma é o desvio padrão e μ é a média. O que nós estamos fazendo aqui com a variável z? Nós estamos despadronizando. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos despadronizando. E a despadronização está levando a uma nova variável aleatória y. Qual que vai ser a distribuição dessa y? É o que nós vamos ver. E a função inversa é a padronização da y. Y menos a média dividido pelo desvio padrão. Portanto, f de y é o valor da densidade da variável que nós temos, z, avaliado na função inversa, vezes o valor absoluto jacobiano da transformação, que é 1 sobre sigma, que acabamos de ver que 1 sobre sigma em módulo é igual a 1 sobre sigma, porque o sigma é não negativo. Portanto, φ, que é a densidade da variável aleatória z, é a normal padrão, é 1 sobre a raiz de 2π. No lugar do x, nós vamos substituir por isso. X é y menos μ sobre sigma. Então, no lugar do z, desculpa. No lugar do z, nós vamos substituir por isso. Z e elevado a menos z ao quadrado sobre 2. 2 está aqui. E z ao quadrado, z vale isso aqui. Y menos μ, que é a transformação inversa. Z é a função inversa, y menos μ sobre sigma, que é o argumento da função aqui. Então, y menos μ ao quadrado sobre sigma 2. Esse sigma, se nós colocarmos ele aqui dentro da radicando, fica sigma ao quadrado. Então, 1 sobre a raiz de 2π sigma 2 é elevado a y menos μ ao quadrado, sobre 2 sigma 2. Quem, então, é a densidade desse y? Ora, essa densidade aqui é da normal com média μ, não padrão, né? Com média μ e variância sigma 2. Quem é y? É uma normal não padrão. E a transformação que nós fizemos da normal padrão foi despadronizar, multiplicar pelo desvio padrão e somar a média. Então, essa transformação linear nos levou à variável normal. A condição que a transformação dada por y igual a g de x deve ser 1 para 1 para podermos usar o teorema 1.2, ela é bem restritiva. Nem sempre nós temos funções monótonas crescente ou decrescente. Quando um ponto S de y corresponde a mais de um ponto do suporte de x, então ela não é monótona, não é 1 para 1 mais. E o teorema 1.2, né, que é esse teorema do jacobiano de transformação, não é aplicável. O que nós podemos fazer? Nós podemos utilizar uma divisão. Então, existe, no meu livro está descrito isso, nós podemos somar essa função aqui para vários trechos da nossa função de transformação em que ela é monótona, ou crescente ou decrescente. Então, nós dividimos o suporte do x, onde a função g é crescente ou decrescente, em contáveis divisões iguais a essa, onde a função g de x é crescente. E a nossa densidade do y é o somatório dessa expressão aqui para todos os valores da função inversa em cada um desses trechos específicos. Um GI, G1, G2, G3 menos 1 do y. Então, e a mesma coisa para o jacobiano. Então, nós temos uma
uma generalização dessa condição restritiva aqui dela ser 1 para 1. Se nós conseguimos dividir essa G em relação ao suporte da variável aleatória x em subconjuntos para os quais, no suporte, a G de x é monótona crescente ou decrescente, monótona, ela é 1 para 1, injetiva, então nós podemos usar esse teorema generalizado em que vamos aplicar aquele mesmo teorema somando as partes e no final teremos a densidade da variável aleatória y sem nenhuma restrição em relação a g de x. A dificuldade às vezes é achar essas regiões em que o suporte, no suporte para o qual a função é injetiva, monótona crescente ou decrescente, a g de x. Uma importante e conhecida proposição é o teorema da probabilidade integral. É importante na estatística computacional, pois permite que nós simulemos amostras aleatórias de quaisquer distribuição de probabilidade. Então, o teorema da probabilidade integral vai relacionar a distribuição uniforme ao efão de qualquer variável aleatória. Vamos a ele. Teorema 1.3. Consideremos x uma variável aleatória absolutamente contínua com função de distribuição cumulativa, o efão, simplesmente função de distribuição, o efão de x. Então, U igual efão de x possui distribuição uniforme. Veja que é efão de x avaliado na variável aleatória. Então, é variável aleatória. O efão de x avaliado no x é também uma variável aleatória. E nós estamos chamando essa transformação dada pelo efão de x de U. Essa transformação possui distribuição uniforme 0,1. Então, todo efão de x é uma variável aleatória uniforme em 0 e 1. Então, U é o 0, 1. Então, x igual a f menos 1 de Uzão, x, possui função de distribuição cumulativa f de x. Então, todo efão é um uniforme, nós estamos falando, e, por outro lado, todo x dado pela função de distribuição, que é a função inversa, avaliada na variável aleatória uniforme 0, 1, retorna um valor de x da distribuição cumulativa candidata, efão de x. Então, vamos para a prova desse teorema. Consideramos x uma variável aleatória absolutamente contínua, possui densidade, com função de distribuição efão de x. Então, o efão de U, vamos ao método da função acumulada. O efão de U é a probabilidade do U, da variável aleatória, ser menor ou igual a Uzinho. Mas quem é o U? É o efão de x avaliado em x, menor ou igual a Uzinho. O efão é uma variável não decrescente. Então, é uma variável aleatória, no caso, como é de variável aleatória absolutamente contínua, então é uma função estritamente crescente. Então, o efão de x não suporta a variável aleatória. Então, o efão de x tem uma função inversa 1 para 1. Então, efão de x menor ou igual a U corresponde a x menor que a função inversa aplicada no valor Uzinho. Então, essa probabilidade é equivalente a isso. Ora, quem é probabilidade de x menor ou igual a um valor? É o efão dessa variável aleatória. Ora, mas o efão da inversa, composição de funções, é o próprio U. Então, o efão de U sendo igual a U implica em quê? Quando que o efão de x é igual a x? Quando o x é uniforme. 0, 1. Então, U, estou fazendo a probabilidade de x aqui, então U é uma variável aleatória uniforme, então a função da densidade de U, derivando se efão de U igual a U, é igual a 1. Então, U é uma uniforme 0, 1. Logo, a primeira parte do teorema está provada. Todo efão de x tem distribuição uniforme quando avaliado na variável aleatória. Então, todo efão aleatório é uma uniforme 0, 1. Por outro lado, agora assumindo que U é uniforme, vamos para o método da função de distribuição. Vamos achar a partir do efão do x agora. Probabilidade de x ser menor ou igual a x é... Quem é x? X é a função f menos u avaliado de x, f menos 1 de x avaliado em u. Em u variável aleatória. É menor ou igual a x. Essa função é estritamente crescente. Então, aplicando a função inversa, que é o f de x, é igual a u ser menor ou igual a f de x. Ora,
probabilidade do U ser menor ou igual a f de x, quem é o efão de U. Mas quem é o efão de U? É o U. Mas quanto que vale o U? O U vale efão de x, portanto, é o efão de U avaliado em efão de x é o próprio efão de x, né? Porque eu vou substituir o U pelo argumento que está aqui. O U substituindo por isso, eu vou ter esse valor do efão de U. Efão de U, isso aqui é o efão de U, mas com U igual a isso. Portanto, substituindo U por isso, espero que tenha ficado claro, por isso, U por isso, me dá exatamente o valor que eu substituí, porque é uma função de identidade. Pois U é uniforme. Então, a probabilidade de x ser menor ou igual a x é o efão de x. Ora, então se U é uniforme, se eu aplico essa transformação, eu tenho o próprio efão de x. Então, x possui a função de distribuição cumulativa f de x, conforme queremos mostrar. Então, o que esse teorema está nos falando? Ele está nos falando que se eu pegar uma variável aleatória uniforme, gerar uma variável aleatória uniforme num computador, gerar uma realização dela, inverter a função de distribuição, eu vou ter uma realização de uma variável aleatória. Então, basta inverter a função de distribuição para ter uma realização de variáveis aleatórias e, com isso, eu consigo gerar amostras aleatórias de qualquer distribuição. Esse é o resultado mais importante. Vamos dar um exemplo desse teorema. X é uma exponencial com parâmetro lambda, não é um lambda positivo, cuja função de distribuição de probabilidade, já sabe, né? 1 menos e elevado a menos lambda x para todo x pertencente a zero infinito. E U é uma uniforme 0U. Então, qual é a distribuição de x dado pelo efão menos 1 de U? Ora, vamos aplicar esse teorema. O efão menos 1 avaliado de U. Então, quem é U? O U é uma uniforme. Quem que é a função inversa? Qual que é a função inversa? Vamos isolar o x aqui. Vamos igualar o efão de x a U. Vamos igualar o efão de x a U e vamos inverter. Se nós fizermos isso, nós vamos ter... devia ter feito essas passagens. Fica 1 menos U igual a e elevado a menos lambda x. Tomamos o logaritmo, ln, então logaritmo de 1 menos U dá menos lambda x. Dividimos, passamos o lambda, dividimos, isolamos x. X é igual a 1 menos lambda U sobre lambda. ln de 1 menos U sobre lambda, desculpe, negativo. Então, a função inversa aqui é isolar o x, chamando o efão de x de U, que é a nossa função direta. Então, x é igual a isso aqui. E, portanto, a variável aleatória x, dado por essa expressão aqui, pelo teorema, tem distribuição exponencial. Então, como que nós fazemos para gerar números aleatórios de uma exponencial? Geramos números aleatórios uniformes com a função random de calculadora, de computador, substituindo por aqui, ó, ln de 1 menos esse número, dividindo por lambda, que é o parâmetro que a gente quer para a exponencial, e tomando o valor negativo, multiplicando por menos o resultado desse cálculo, nós teremos uma realização da variável aleatória x com distribuição uniforme, cuja função de distribuição é essa aqui. Geramos um outro número, fazemos esse cálculo, chegamos numa outra realização x dessa distribuição, porque o teorema da probabilidade integral nos garante isso. Que quando a gente faz a função inversa, nós temos uma realização da variável aleatória. Eu devia ter feito as passagens aqui com mais detalhes para vocês verem. Depois vocês façam. Chama isso aqui de U, inverte, vamos chegar nessa expressão. X igual a isso aqui, que é a função inversa da função de distribuição avaliada em U. Olha lá, a função de U. Então, é isso aí. Com isso, a gente encerra a parte de transformações unidimensionais. E até a próxima aula que nós falaremos sobre variáveis aleatórias multidimensionais.